Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para comentar as decepções literárias de 2024. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei, que isso me ajuda bastante. Bom gente, final do ano chegando, né? Quer dizer, final do ano já está aí. Então chegou a hora de começar a fazer as retrospectivas do ano, né? Então eu vou começar pela parte ruim. Vou começar comentando pelos livros que me decepcionaram. Só que esse ano eu vou fazer um pouco diferente, porque assim, ano passado, por exemplo, eu fiz a minha listinha dos piores livros do ano. Só que esse ano, assim, por um milagre, eu não li tanto livro ruim, não li tanto livro que eu odiei. Eu li alguns livros, sim, que eu não gostei, só que foram poucos, assim, né? Tiveram alguns livros que eu realmente detestei, tiveram alguns livros que eu não gostei, mas ficou naquela média. E tiveram alguns livros que, assim, não é que eu não gostei, mas que eu tava esperando mais e eu acabei me decepcionando, sabe? Então eu resolvi fazer esse vídeo em duas categorias. A gente vai ter a categoria esperava mais, mas me decepcionou. E vamos ter a categoria realmente de não gostei, né? Então, assim, os que estão na categoria esperava mais não são livros que necessariamente eu não gostei. Como eu falei, já tô dando meu disclaimer aqui, porque eu já prevejo polêmicas em relação a esses livros que eu vou comentar, que são 3, tá? São livros que realmente eu tinha uma expectativa um pouco maior em relação a eles, entendeu? Uma expectativa muito grande e eu acabei me decepcionando quando eu fui ler mesmo. Então, eu vou começar falando por esses livros, porque apesar deles estarem nessa lista, como eu falei, não são livros de todo ruim, sabe? Então vamos começar, eu vou começar comentando, lembrando que eu não vou falar spoilers de nenhum livro, realmente vou dar só a minha opinião, né, explicar o porquê que esses livros estão na lista de hoje. Vamos começar então com a categoria Esperava Mais, tá? E eu vou começar com um livro que de todos ele é o mais injusto de estar na lista de hoje, porque eu gostei dele, tá? Realmente, assim, até dos 3 que eu vou comentar agora, ele é o que eu mais gostei. Ele é o que tem uma nota boa, inclusive, eu dei 4 estrelas pra ele, é uma nota muito boa. Só que o que acontece, gente? Esse livro eu li no início do ano. E antes de eu ler, eu já tinha ouvido comentários muito positivos. Então a minha expectativa estava muito alta. E eu acabei me decepcionando um pouco quando eu li. É o livro Divinos Rivais, tá? E aí agora, assim, muita gente vai pensar, como assim? Porque, assim, realmente, gente, 95% das pessoas que eu vejo comentando desse livro é algo positivo, falando que esse livro é perfeito, é maravilhoso, é tudo de bom. Então, antes de eu ler esse livro, eu nunca tinha visto uma crítica negativa. Eu juro pra vocês, assim, ó. Eu fui pegar esse livro pra ler, eu li um mês depois que ele lançou aqui no Brasil, mas mesmo antes dele ter lançado aqui, eu já via muitos comentários positivos da gringa mesmo, assim, né? Que eu via muita gente falando muito bem dele. E todo comentário era falando que esse livro é perfeito, que esse livro é maravilhoso, que esse livro mudou a vida da pessoa, que era o favorito da vida, que era isso, que era aquilo. Gente, eu fui pegar esse livro pra ler pensando, beleza, tô pegando aqui o meu próximo favorito, eu com certeza vou favoritar esse livro, assim, absoluto. Peguei pra ler. E como eu falei, eu gostei da leitura. Eu achei a escrita muito boa. Achei que a escrita ela é um pouco mais poética, então ela é uma escrita bonita, sabe? Assim, é interessante de ler, assim, eu gostei disso. Só que a parte da fantasia em si eu achei um pouco fraca. E o romance em si, que é a parte central da história mesmo, eu vou dizer pra vocês que eu não engajei tanto. Eu gostei dos personagens, eu acho que a premissa do romance em si é interessante, só que eu acho que tudo acontece um pouco rápido demais. Eu esperava sentir um pouco mais desse romance acontecendo e pra mim não foi. Eu gosto do final, achei o final interessante, mas assim, no geral pra mim ficou um grande ok. O livro é bom, é interessante, tem muitos pontos positivos, mas não é tudo aquilo que estavam prometendo. Pra mim, tá? Não tô falando que é regra, né? Inclusive, tudo que eu falar aqui é minha opinião, tá, gente? Você não precisa achar a mesma coisa que eu. Mas é isso, sabe, gente? Assim, ok. E eu até, quando eu terminei de ler o livro, eu terminei empolgada pra começar o segundo, mas eu vou dizer que, assim, eu li em janeiro, né? Então, assim, já faz quase um ano que eu li esse livro. Eu não li a sequência ainda. A sequência tá na minha wishlist e eu pretendo ler em algum momento, mas assim, não tenho pressa nenhuma de ler a sequência, porque realmente pra mim ficou uma coisa meio ok, sabe? Então eu acabei perdendo um pouco do interesse, assim, da continuidade, mas eu ainda quero, tá?
Como eu falei, eu gostei do livro, ele é um livro bom, só não é tudo aquilo que estavam prometendo pra mim. Então, por isso, ele entra na categoria aqui de esperava muito e, infelizmente, não entregou tudo aquilo que eu tava esperando. Vamos agora pra outro que eu também tava com expectativa bem boa, que é o livro Mil Vezes Amor, da Lynn Painter. Eu já tinha lido ano passado o Melhor do que nos Filmes, né? Que é um livro que eu gostei bastante, eu achei super divertido, um romance adolescente, clichêzinho, bonitinho. Gostei muito quando eu li. E aí eu comprei o Mil Vezes Amor, ou até o Melhor do que nos Filmes, eu li o e-book. O Mil Vezes Amor eu comprei porque eu peguei uma promoção e tal. E eu fui ler e eu já tinha ouvido também comentários positivos e eu tava com expectativa por conta do outro livro da autora que eu já tinha gostado. Só que assim, achei um grande meh. Até hoje, coincidentemente, quando eu tô filmando esse vídeo, uma amiga minha me perguntou: tu já lesse o livro Mil Vezes Amor? O que que tu acha? Eu falei, olha, achei um livro bem ok. Porque assim, o livro ele tem uma premissa muito interessante, que eu gosto bastante, que é uma premissa que até já tá um pouquinho batida, que é aquela premissa do dia que se repete, sabe? Então, a protagonista começa a reviver o mesmo dia várias e várias vezes. E assim, eu gosto dessa premissa, tal. Acho que ela foi trabalhada de um jeito interessante no livro. Só que assim, no início eu tava achando o livro muito mal escrito. Muito mal escrito. Com coisas que pra mim parecia, sabe, fanfic mal escrita? Umas coisas que assim, as falas dos personagens não eram bem desenvolvidas, eram umas coisas muito diretas e sem explicações. E eu fiquei um pouco perdida, tipo, tá, como assim? Sabe? Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Porque era tudo muito, eu vou fazer isso, aí eu fiz. Aí eu vou falar isso, aí eu falei. Sabe? Umas coisas muito sem desenvolvimento. Uma coisa muito reta, muito direta, sabe? Eu não sei se eu tô ficando muito confusa quando eu tô falando isso. Mas é porque geralmente num livro, o personagem ele tem ali os pensamentos, aí ele vai ter o desenvolvimento do que ele tá fazendo, do que ele tá pensando, do que ele vai falar. Aí na fala dele também vai ter um pouco mais de desenvolvimento, de narrativa, a gente vai ver o que o personagem tá pensando, o que ele tá olhando pro outro personagem e achando. Sabe, a gente tem uma coisa além de falas e parágrafos de pensamento. A gente tem um desenvolvimento acontecendo ali na narrativa. E esse livro eu senti que ele não tinha isso. A personagem pensava uma coisa, ela falava. Aí ela pensava outra, e não tinha um... Eu não sei, gente. Eu não sei se tá ficando muito confuso pra vocês entenderem. É que na minha cabeça faz muito sentido. Que é difícil falar sem dizer spoilers também. Mas assim, eu achei que o livro ele não teve muito esse desenvolvimento de narrativa que eu normalmente espero num livro, sabe? Eu achei que ficou muito devendo nessa parte, assim. Só que conforme o livro foi avançando, eu fiquei com a impressão de que isso era um pouco intencional da história. Porque como a personagem foi revivendo algumas coisas, ela foi, né, tipo, pensando um pouco mais sobre algumas ações dela, sobre alguns momentos, eu acho que algumas coisas foram um pouco intencionais pra ter esse contraste com a personagem no final do livro, pra gente ter o desenvolvimento dela e coisa e tal. Só que assim, cara, pra chegar nesse momento da história de perceber que de repente pode, e nem pode ter sido, né, gente, pode ter sido só um acaso ali de ter parecido isso, mas pra eu chegar no final do livro, pra eu pensar, de repente foi um desenvolvimento ali, demorou muito, entendeu? Até lá eu já tinha pensado em largar o livro, olha, umas boas vezes, assim. E aí até que eu gostei de como o livro foi desenvolvendo ali no meio. O final eu achei ok. Algumas coisas do romance eu não gostei muito da resolução, porque eu achei que foi muito rápida. Mas no geral, assim, eu terminei o livro com uma sensação de... sabe? Eu dei 3,5 pro livro. Também não é uma nota ruim. Mas assim, era um livro que eu tinha uma expectativa muito boa, porque eu tinha gostado bastante de Melhor do que nos Filmes, sabe? Então eu esperava que ia ser aquele romancezinho que eu ia gostar muito e que tinha uma premissa que eu gosto bastante. Mas aí pegou essa questão da escrita e algumas coisas ali da história. Enfim, não é um livro ruim, como eu falei também de Divinos Rivais. Não é um livro ruim. Só que é um livro que eu achei que ia me entregar um pouco mais do que me entregou. E agora vamos falar sobre o livro que me fez criar essa categoria, na verdade. Porque eu ia colocar esse livro junto com os piores do ano. Só que assim, ele não foi de todo ruim. Então eu fiquei meio assim de colocar esse livro junto com os piores. E aí eu lembrei desses outros livros que eu também tinha esperado muito e recebido pouco. E pensei, ok, talvez eu crie uma categoria diferente pra falar sobre ele. Que é o livro Casa de Chama e Sombras,
o terceiro livro da Cidade da Lua Crescente. E eu não imaginava que eu ia fazer uma lista de piores do ano e um livro da Sarah J. Maas ia estar. Porque eu sei que os livros da Sarah J. Maas, tirando os livros de Trono de Vidro, que eu vou defender com a minha vida até o final, eu sei que eles não são perfeitos, maravilhosos e, nossa, a melhor coisa da escrita vai ganhar um prêmio de literatura. Eu sei que não é. Só que eu gosto dos livros dela, entendeu? É uma farofa literária que eu amo. E Casa de Chama e Sombra era um dos livros que eu mais tinha expectativa para 2024. Era um livro que eu tava esperando muito, porque o final do segundo livro é aquele final que te deixa, sabe? E eu li ele em 2022, então assim, eu fiquei 2 anos esperando para continuar o maldito cliffhanger do segundo livro. E aí, antes de lançar, bem na semana do lançamento, vazou o livro de novo, tem várias questões aí e tal, enfim. Mas eu demorei um pouco para começar a ler também, porque até eu receber meu livro, aquela coisa toda, então eu demorei. E aí começaram a sair os comentários a respeito do livro. E começou a vir uma chuva de comentário negativo. O livro horrível, o pior livro da Sarah, coisa e tal. E começou. Chuva de comentário negativo. E aí a minha expectativa que estava lá em cima já foi lá pra baixo, né? Isso foi até bom, porque daí eu comecei a ler o livro com a minha expectativa neutralizada. E aí vem a questão. Casa de Chama e Sombra, eu não acho que tenha sido a bomba que todo mundo disse que foi ali depois do lançamento. Teve gente falando que realmente, meu Deus do céu, era a pior coisa escrita na face da Terra. Não acho que chegou nesse nível. Eu acho que tiveram várias coisas positivas nesse livro. Porém, eu acho que o livro ficou muito abaixo do que se esperava. Ele é um livro de conclusão, entre aspas, porque ele conclui o arco, né, alguns arcos ali, outras coisas ficaram em aberto, mas assim, ele conclui algumas coisas, mas conclui de um jeito que eu não sei se foi um jeito satisfatório. Pra mim não foi, entendeu? Eu tenho um vlog de leitura de Casa de Chama e Sombra sem spoilers, e eu tenho um vídeo com spoilers falando sobre as minhas opiniões sobre os enredos em específico. Eu vou deixar os dois aqui no card, pra quem quiser ir lá ver. Porque eu não vou entrar muito, porque assim, cara, eu tenho 2 vídeos sobre esse livro, então assim, eu tenho muito a falar nesses 2 vídeos, sabe? Mas assim, meses depois de ter lido, né, o que me fica muito na cabeça é essa sensação de... As minhas expectativas realmente não foram preenchidas, por mais que no final elas estavam muito baixas, eu me lembro do que eu tava querendo antes de saírem esses comentários e coisa e tal, e cara, é que esse livro podia ter sido tão mais... Sabe, assim, ele tinha tanto potencial pra ser mais. A Sarah podia ter feito tantas outras coisas. E eu acho que ela perdeu muito tempo em fazendo coisas desnecessárias e coisas ruins mesmo. Decisões ruins pra história e pros personagens. Além de gastar tempo com personagens que, sinceramente, eu não sei o porquê que ela gasta tempo com esses personagens. Porque personagem que ninguém gosta, né? Eu dei 3,5 pra esse livro. Na época eu até comentei que, eu não sei se ele é o pior livro da Sarah. Hoje em dia eu acho que ele é sim o pior livro da Sarah, tá? Eu analisando, é porque o primeiro livro de ACOTAR eu também não sou muito fã. Também não gosto muito. Mas eu acho que os dois ficam muito empatados ali. Eu teria que reler ACOTAR pra eu ver. Mas eu ainda daria um desconto pra ACOTAR, porque ACOTAR ainda é o primeiro livro da série. Então ainda dá pra dar uma desculpinha que ele ainda tá introduzindo as coisas e tal, ele tem caminho pra melhorar depois. Esse não. Esse já é o terceiro livro da série. E é o livro que encerra algumas coisas. Então não era pra ela estar escorregando nas coisas nesse ponto da história. Um livro que ela planejou muito e que dá pra gente ver desde o primeiro livro que ela quis criar um mundo extremamente complexo e a escrita dela é muito mais adulta, muito mais madura no primeiro livro, em comparação com outros livros dela. Mas no final isso tudo foi pra quê? Entende? Então, assim, é um livro que realmente foi uma decepção. Não é um livro horrível, mas assim, é um livro que eu releria? Não sei. Eu realmente não sei. Considerando o tamanho dos livros ainda, olha, pra eu reler essa série agora, vai levar um bom tempo, porque no momento, assim, eu não tenho a mínima vontade de passar por essa releitura, por mais que tenha coisas que eu adore, personagens que eu adore, não tenho vontade, sabe? Então, acho que isso fala muito sobre a impressão que o livro me deixou, sabe? Esse terceiro livro. Então é isso, fica aí o último livro da listinha de Esperava Muito e Não Entregou Nada,
ou não entregou tudo que eu esperava, é Casa de Chama e Sombra, infelizmente. Eu realmente não esperava que Sarah J. Maas iria estar nessa listinha aqui no final do ano. Mas é isso, né, gente? Agora vamos falar realmente dos livros que eu não gostei. E aí temos 4 livros e um conto, tá? Nessa minha listinha. Eu vou começar pelo conto, porque, né, conto é um pouquinho diferente dos livros e tal, mas ele é a menor nota que eu dei nesse ano. Então, tecnicamente, ele estaria em primeiro lugar na lista, considerando tudo. Mas como não é livro completo, eu vou falar dele separadamente, que é o conto Fragmenta-me, que faz parte aí da série de Estilhaça-me. E esse é o conto narrado pelo Adam, que é o personagem mais chato da face da Terra. Olha, tem alguns personagens que eles podiam se dar as mãos e juntar, fazer um grupo de personagens mais chatos da face da Terra. O Adam poderia ser o líder desse grupo, provavelmente. Que personagem insuportável. Eu odeio o Adam. Odeio, realmente, assim, odeio. Ah, ele vai ter uma redenção, não ligo. Não ligo, realmente. Porque, assim, eu li só até o 3º livro. Eu li os contos, né? Todos os contos tal, até o 3º livro. Eu tava fazendo um desafio esse ano pra terminar de ler a série toda. Desisti, não quero mais. Enchi o saco com a série. O 3º livro é bom, tá? Mas é porque eu enchi o saco com a série. Então eu não sei se vai ter uma virada na história do Adam, coisa e tal. Mas eu também não ligo se tiver, porque eu acho ele um personagem insuportável. E o conto dele é só chato. Muito chato. É o Adam sendo 30 vezes mais chato. Ele tem pensamentos que, assim, ainda bem que é um conto, que é pequeno, entendeu? Que dá pra você ler rápido. Porque se fosse um livro inteiro sob o ponto de vista desse cara, não ia ter um leitor que restasse dessa série. Porque, misericórdia, eu dei 2, tá? Dei 2 ainda porque tem algumas coisinhas ali que adicionam a narrativa e a história como um todo. Mas assim, se for falar do personagem, só o personagem pra mim já tirou metade das estrelas, hein? Mas enfim, só queria comentar dele, porque como foi a menor nota do ano, então eu tinha que falar sobre ele aqui em algum momento, né? Mas fica a menção honrosa, ou desonrosa, né? A esse conto aí que realmente, olha, paciência, muita paciência tem que ter pra ler aí. E aí agora vamos falar então sobre os 4 livros que eu não gostei. E aí eu coloquei 2 livros que a nota é 3, que é uma nota até ok, uma nota média pra mim. Mas são livros até que eu esperava que eu ia gostar mais. Eles não estão na outra lista, porque esse realmente eu pendo mais pro não gostei do que pro é bom, mas eu esperava mais, sabe? Não, esses eu achei só, sabe? E 2 que eu não gostei. Aí eu vou falar bastante sobre eles, tá? Vou começar falando sobre Mr. Wrong Number, também da Lynn Painter. E aí eu começo a ficar bem preocupada em relação a Lynn Painter, porque 2 livros dela estão aí presentes na lista de piores livros do ano. Esse livro, gente, eu escutei o audiobook dele, na verdade. E aí, eu tava esperando, o romancezinho, ele é pra ser um pouco mais adulto do que o Melhor do que nos Filmes, por exemplo, Mil Vezes Amor e tal. Eu fui ler, achei a proposta do livro até ok, um livrinho de romance ali e tal, sem, né, clichêzinho. Mas assim, eu achei os personagens tão chatos, mas tão chatos, que parecia assim, ó, que a história não avançava. A história parecia que, sabe, parecia que eu tava escutando sempre a mesma parte do livro, porque parecia que acontecia as mesmas coisas sempre no livro. Nossa, eu achei muito chato mesmo, assim. Até repensando sobre ele, eu deveria ter dado uma nota mais baixa. Tiveram alguns momentos que eu achei interessante ali do casal, tal, mas assim, não rolou pra mim, sabe? Não achei aquilo tudo que eu tava prometendo. No início eu tava achando até interessante o livro, mas depois, como eu falei, pra mim foi ficando a mesma coisa e eu não senti que os personagens foram desenvolvidos, eu senti que ficou tudo no mesmo marasmo ali, então foi, sabe? Então eu não sei, assim, esse livro pra mim só não rolou. Como eu falei, esse e o próximo eu acho que eu deveria ter baixado um pouco mais a nota. Eu acabei deixando assim a nota do 3. Mas eu pensando sobre eles hoje, eu acho que eu baixaria com 2,5, tá? Vou ser sincera. Mas vou manter o meu 3, que foi a nota que eu dei quando eu terminei de ler. Mas é isso, gente. Sobre esse livro não tem nem muito o que falar. Só achei chato, não gostei dos personagens. Algum momento ou outro interessante, mas é isso. E o próximo livro é o livro When in Rome, ou Quando em Roma, que eu tinha comprado o e-book numa promoção que teve. E
E eu achei, e a capinha bonitinha, parece aqueles romancezinhos fofinhos. Gente, tal qual o livro anterior, eu achei esse livro chato. Os personagens sem carisma. Eu juro pra vocês, eu pensei, olha, umas 10 vezes em abandonar esse livro. Eu pensei mesmo, assim, cara, eu vou abandonar esse livro. Aí eu, vou dar mais uma chance. Não, vou abandonar. Não, vou dar mais uma chance. Eu fui fazendo assim e eu fui levando. Aí eu terminei com o livro. Mas eu achei a história, premissa interessante. Ela é uma popstar que acaba numa cidadezinha de interior, assim, tal. E aí conhece o cara ali, enfim. Eles meio que começam se estranhando um pouco, vão se aproximando. Aquela coisa bem clichê. Mas que eu achei até interessante, assim, beleza, vamos ver aqui. Não rolou, gente. Achei tão chato. No final, eu vou dizer assim, que eu sei que tem outros livros da autora que se passam nesse mesmo universo, que, tipo, vão focar em outros personagens e coisa assim. E eu até, porque eu gostei mais desses personagens coadjuvantes, então eu até pensei, de repente eu leio esses outros livros, porque eu achei esses personagens coadjuvantes mais interessantes. Mas... preguiça, porque várias coisas da história ali, da escrita, não me pegou. Mas o que realmente pegou pra mim foi que o casal principal, pra mim, não tinha química, pra mim não tinha carisma. E, desculpa, assim, um romance, eu não consigo gostar do casal principal, cara, ele não funciona. Não funcionou, no caso, né, pra mim. Então, eu não sei, eu achei um livro muito qualquer coisa. Esse eu nem tava esperando muita coisa dele mesmo, assim, né? É que eu comprei porque tava barato mesmo. Paguei acho que R$4 nele. Mas ainda assim poderia ter tido um pouquinho a mais, sabe? Um salzinho a mais, assim, na história. Eu achei a história muito, muito chata, assim, sabe? Então, algumas coisas que eu achei interessante, eu achei que não foram tão bem desenvolvidas. Então, também dei 3 estrelas. Também fico pensando se eu não deveria ter dado menos. Mas vou manter os 3 aí, né? Porque acho que é um livro bem médio, assim, sabe? Não é o pior livro do mundo, não é o pior livro dessa lista, na minha opinião. Mas é um livro que, infelizmente, aí eu achei que pelo menos ia ter um romancezinho bonitinho, alguma coisa assim, e não me entregou. Então, assim, pra mim, também não funcionou. E agora vamos falar sobre os 2, entendeu? Assim, os 2 piores livros do ano. Eu não sei qual que vai ficar em primeiro. Eu vou falar de um, depois eu falo de outro, mas assim, os 2 pra mim ficaram igualmente ruins. Porque assim, eu não gostei, eu achei ele ruim mesmo. O outro, eu achei ruim e eu tinha expectativa em relação a ele. Então, dói um pouquinho mais no meu coração falar dele. Mas vamos falar sobre o primeiro, que foi O Beijo na Neve, O Beijo da Neve, eu nem sei. É um livro nacional, gente. Não gosto de falar mal de livro nacional, porque tem toda uma questão que o pessoal já não lê livros nacionais. Mas... nesse caso, infelizmente, foi um dos piores livros pra mim, então eu não tenho como não falar dele, né? Então, assim, eu comprei esse livro também numa promoção de e-book, também paguei uns R$4 nele no início do ano, e eu peguei ele pra ler. Assim, eu vou começar falando que tem um ponto positivo desse livro. Ele é muito rapidinho de ler, porque, assim, a história depois ela vai te pegando, e eu, por exemplo, eu li mais da metade do livro numa noite, assim. Eu realmente fui pegando ali pra ler. Fui me pegando na história, assim. Só que assim, primeira coisa. No prólogo, eu já não tinha gostado muito da escrita. Eu tinha achado algumas coisas meio... mas beleza. Continuei, li o primeiro capítulo. O primeiro capítulo também pegou pra mim. Também não gostei de algumas coisas da escrita. Eu achei algumas coisas ali da escrita meio forçadas, sabe? Mas, a partir do segundo capítulo, eu não notei mais essa questão da escrita. Acho que foi uma questão realmente só... porque tem uma passagem de tempo. Então, pode ter sido intencional... de fazer algo meio que pra mostrar que a personagem era mais nova, era mais matura, de repente pode ser alguma coisa nesse sentido. E aí depois, tipo, eu não senti mais essa questão em relação à escrita. O que eu senti em relação à história? Achei a história meio sem direção, porque assim, você acha que a história vai ser sobre uma coisa, aí daqui a pouco a história é sobre outra, aí daqui a pouco a história é sobre outra. Aí vira pra outra coisa. E vai se ramificando e pra mim não desenvolve bem nada. Eu acho que foi criando-se muitos enredos e no final ficou tudo meio sem importância, sabe? E quando você realmente acha, não, beleza, esse vai ser o enredo principal, não é.
Por exemplo, quando eu comecei o livro, eu achei que uma das coisas que ia ser muito importante no livro era a patinação no gelo. Inclusive, a capa são os personagens patinando no gelo, os personagens são patinadores profissionais, e isso é só uma vírgula da história. E eu fiquei, ok, se as outras coisas fossem bem trabalhadas, eu não ia ter me importado tanto. Mas assim, é tanta coisa que vai sendo mostrada na história e largada de lado, que vai me deixando meio... E aí pega a outra questão em relação aos personagens. Os personagens têm o mesmo comportamento o livro inteiro, gente. O livro inteiro. Que é basicamente assim, sem falar spoiler, mas só dizendo como é que acontece. O mocinho faz alguma coisa. A mocinha fica brava. O mocinho explica o lado dele. A mocinha entende que ela entendeu errado. Aí ela pede desculpa pro mocinho. E aí os dois se acertam. Acontece isso em vários momentos da história. Vários momentos acontece algo e a mocinha acha o pior e tem a pior opinião possível. Aí o mocinho vai lá, não foi isso, é assim, assim, assim. E aí ela, então tá, então eu entendi errado, desculpa. E é isso o livro inteiro. Sabe, tipo, aconteceu a primeira vez, beleza. Aconteceu a segunda vez, ok. Aconteceu a terceira, poxa, sabe? Então, assim, não rolou, sabe? Eu achei que algumas coisas da história realmente tinham potenciais pra ser muito interessante. Os personagens, em vários momentos, assim, eu tava começando a me interessar na história, mas daí entrava nesse comportamento repetitivo. E pra mim, realmente, é essa questão do enredo que uma hora é a patinação no gelo, outra hora é um outro problema em relação a outros personagens. Aí depois, é que eu não quero entrar em spoiler, né? Aí depois é uma outra história que é criada a partir desse problema dos personagens, deles envolvem um outro negócio. Aí depois já não é mais esse problema, é um outro, sabe? Falta um foco na história. Aí é criado um monte de enredo que pra mim fica, tipo, tudo com a mesma importância, ou seja, tudo sem importância, né? Então, assim, realmente pra mim esse livro, não sei. E eu vejo tanta gente falando bem desse livro, tanta gente, que é sério, gente, eu me senti uma estranha quando eu li esse livro, eu não gostei. Eu li errado, não é possível, eu li errado. Porque todo mundo gostando desse livro, inclusive eu sei que a autora lançou... Tem mais livros aí dentro desse, que é a mesma capinha e tal, deve ser dentro desse mesmo universo, sabe? Mas, assim, é isso. Eu dei 2,5 pra ele, assim, ainda dei 2,5 por conta dos pontos positivos, por conta da questão de eu ter lido muito rápido, sabe? Então isso quer dizer que a narrativa me envolveu em certo aspecto. Mas, assim, essas coisas, assim, da história realmente me fizeram... Eu realmente peguei um rancinho desse livro. Não, pra mim é um grande não. Lembrando, gente, que essa é a minha opinião. Se você gostou, tá tudo bem, tá? Como eu falei, eu me senti estranha de não ter gostado, porque muita gente gostou. Então eu sei que a opinião sobre esse livro geralmente é muito positiva. Mas infelizmente pra mim não deu certo. E agora vamos falar sobre a estrela desse vídeo, porque assim... Já falei muito mal desse livro esse ano, entendeu? Já falei em vídeo de leituras do mês, já falei em vídeo de ranking, que eu fiz meus melhores e piores, de uma autora em específico, só pra poder falar sobre esse livro, não, mentira. Mas é porque, assim, esse livro foi uma decepção muito grande. Que é o livro Não é Amor, da Ellie Hazelwood, ou Not in Love. Gente, eu sou apaixonada por Ellie Hazelwood. Assim, tá faltando um livro meu, mas aqui eu tenho A Razão do Amor, eu tenho A Hipótese do Amor, eu tenho Amor Teoricamente. Esse ano eu li Checkmate, que eu comprei no e-book, li Bride, que eu também li no e-book, entendeu? E eu amei, eu amo os livros da Ellie. A Hipótese do Amor e Amor Teoricamente são 2 dos meus romances favoritos da vida. Então, assim, pra mim, Ellie Hazelwood era sinônimo. Se é um livro da Ellie, eu sei que eu vou gostar, eu sei que o livro vai ser bom. Até chegar Not in Love. O que acontece, gente? Not in Love é um livro com uma pegada diferente da Ellie. Porque, assim, os livros dela, o Amor Teoricamente, o Hipótese do Amor e Razão do Amor, são romances adultos, mas, assim, que tem a parte do romance fofinho, aquela coisa toda, tem alguns gatilhos, mas, no geral, foca muito na questão da mulher dentro da ciência, desse mundo acadêmico, coisa e tal, e tem o romance em si, tem cenas hot, então são livros mais 18, mas... né, tem essa vibe um pouco mais fofinha. Aí a gente tem Checkmate, que foi um romance mais adolescente que ela escreveu, que é focado em xadrez e coisa e tal, que eu achei bem legal, uma pegada bem diferente. E Bride, que é uma fantasia, envolvendo uma vampira, um lobisomem, então é uma pegada completamente diferente dos livros dela.
E ela quis aproveitar essa pegada, é porque eu acho que todo mundo pegou no pé que ela só escreveu o mesmo livro, que ela resolveu, então tá, então agora eu vou escrever livros diferentes. E aí ela pegou livros nessa mesma vibe de A Hipótese do Amor e os outros ali, só que voltado para um conteúdo ainda mais adulto e maduro. Então, assim, a gente tem um livro que ele é um livro hot, ele não é um livro de romance, é um livro hot, tá? E que traz algumas coisas, assim, traumáticas também, de gatilhos, né? Ela traz alguns assuntos um pouco mais pesados. Assim, minha questão com esse livro. A escrita da Ellie é sempre muito boa, é sempre a narrativa flui, é muito boa, você lê rápido. Esse livro eu demorei pra ler. Porque mesmo a escrita dela sendo desse jeito, cara, o enredo pra mim não funcionou e os personagens pra mim não me pegaram. Começando pelos personagens, eu achei os dois chatos. Eu comecei o livro empolgada, porque o livro ele é dividido em 2 pontos de vista. Achei chato. Uma coisa que pra mim me irritou um pouco, que eu não gosto, é 2 pontos de vista e cada ponto de vista é num ponto de vista diferente. Então, tipo, um era a terceira pessoa e o outro era a primeira pessoa. Pra quê? Mantém tudo em primeira ou tudo em terceira. Pra que mudar o ponto de vista quando você muda o personagem? Não gosto. Eu detesto quando os autores fazem isso em livro. Ah, é uma aula de narrativa. Eu não gosto. Meu gosto, pra mim, não gosto disso. Mantém no mesmo. Beleza? Beleza. Sobre os personagens, voltando a eles, eu só achei os dois muito chatos. Ah, eles têm traumas, ah, eles têm as questões, beleza, mas pra mim foi um grande eu não me importo. Porque pra mim não desenvolveu da maneira que era pra ter sido desenvolvida. E por quê? Aí eu entro na questão do enredo. O enredo é só hot. O livro inteiro é hot. E assim, gente, vamos lá. Eu gosto de cena hot tanto quanto a próxima pessoa. Só que, na medida em que isso é essencial para a história, ou que isso vai fazer uma diferença para a história. Ou beleza, não vai fazer diferença para a história, mas é uma cena no meio de muitas coisas importantes acontecendo. Esse livro é ao contrário. É 3 coisas importantes acontecendo em meio a um monte de cena hot. E aí o que aconteceu que eu tava lendo, li a primeira. Tá. Li a segunda. Ok. Li a terceira. Pô, que saco de novo. Sabe? Parece que é tudo a mesma coisa. Parece que o livro todo são só os personagens nas cenas ali. Eu não quero falar muitas coisas pra não desmonetizar o vídeo, mas só ali nos momentos ali mais quentes deles ali. E o enredo que é bom, nada. Porque assim, ainda se esses momentos estivessem desenvolvendo os personagens, desenvolve minimamente. É umas coisas assim muito pouca dentro, muito pouco ficou estranho, né? Mas dentro da história toda. E aí o enredo que é importante, pra mim, é uma cópia dos outros livros dela. É uma mistura do que acontece em Amor Teoricamente, com A Razão do Amor, com A Hipótese do Amor, sabe? Pra mim é muito parecido com a Razão do Amor, com Amor Teoricamente. Tem uma parte ali do enredo que é a cópia de Amor Teoricamente, sabe? Aí, tipo assim, se fosse ainda esse enredo no meio de uma outra história que eu estivesse gostando, mas não, é esse enredo num monte de cena que pra mim, se tivesse cortado mais da metade, não teria feito falta, porque não desenvolve nada. Então, assim, eu entendo o apelo que esse livro tem, porque eu sei que tem bastante gente que gosta de livro hot, que foca nisso. E tá tudo bem, não tô criticando quem gosta, tá, gente? Eu tô falando que eu não gosto. Eu gosto quando desenvolve as coisas, quando tem um enredo a ser desenvolvido. E mais ainda, quando tem personagens que são carismáticos o suficientes pra sustentar essa história. E pra mim, os personagens não sustentam. Eu não acho que eles têm química o suficiente pra sustentar, minha opinião, tá? Então, assim, eu não shippei os dois personagens, eu não gostei da história. Aí o que tem de história pra mim é igual ao outro livro. Não gostei, gente. Não gostei mesmo. Pra mim é 2,5 pra esse livro. Ainda dei 2,5 em consideração a Ellie. Não, mentira. Por conta de algumas coisas ali, como eu falei, de narrativa, né, tal. Eu li o livro. Tem as partes gostosinhas de ler. Mas é porque realmente, assim, é a Ellie Hazelwood, entendeu? Dentre os livros dela, eu tenho 2 5 estrelas favoritados. Tenho... E 3 4,5. Que são livros que eu gosto muito. Entendeu? Então, um 2,5 é um choque, é um baque pra mim em relação a Ellie Hazelwood. E me faz ficar com o pé atrás, porque o próximo livro dela, até onde eu sei, é na mesma pegada de Not in Love. Aí eu fico me questionando, será que eu vou gostar? Ellie, volta pra esse romancezinho aqui. Tava bom, tava legal, não precisa mudar não. Volta pra esses, não queira. Não gostei, gente, realmente não gostei. E eu sei que muita gente amou. Mas pra mim, realmente, fui com a expectativa errada. Talvez
Talvez você vendo esse vídeo e vendo eu falar que o livro é todo hot, você vai pegar o livro pra ler sabendo disso e você vai gostar. Mas não era a minha expectativa. Eu já sabia que era um livro mais pesado, entre aspas, do que os outros, mas eu não esperava que ia ter tanto essa pegada, sabe? Então, enfim, me decepcionei. Pra mim, com certeza, junto com O Beijo da Neve, é o pior livro do ano. E fiquei mal de não ter gostado desse livro. Mas é isso, né, gente? Vamos ver aí o que vem agora nas próximas leituras e o que vem de pior em 2025. Mas então era isso, gente. Esses foram os piores livros do ano, ou as maiores decepções literárias de 2024. Eu confesso que eu achei que essa lista ia estar muito maior quando eu comecei o ano, porque ano passado a minha lista foi bem grandinha, tá? Mas esse ano até que foi menos, assim, de realmente não gostar, só teve 2 livros e um conto. Pouco. Mas eu também já adianto que Favoritado também teve bem pouco. Então, assim, teve muita leitura meio termo pra mim esse ano. Esse ano eu fui bem chata nas minhas leituras, tá? Mas, enfim, gente. Então era isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. E a gente se vê no próximo vídeo.